Paz e graça, irmãos. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre o evangelho fake news. O que seria esse evangelho fake news? Jesus disse que nos últimos dias muitos viriam em seu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Mas ele nos deu algumas dicas a seguir, nos deu orientações muito claras a seguir para que nós não fôssemos enganados pelos lobos que vêm em pele de ovelha. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, numa linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu vou usar aqui, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Versículo 14, ele diz: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus ele compara aqui a entrada no reino de Deus com uma porta estreita. Quando ele usa essa palavra porta estreita, dá o sentido de que entra uma pessoa de cada vez. O evangelho ele é uma mensagem geral para todos, mas ele é tratado de forma individual. Nessa porta estreita entra um de cada vez. Jesus também disse que existe uma porta larga, ou seja, uma porta espaçosa, e muitas pessoas, uma multidão, entram por essa porta larga, achando que estão entrando no reino de Deus. Veja bem, ele está falando de reino de Deus e do acesso ao reino de Deus. Ele está comparando esse acesso a uma porta. Em João, no capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta. Então, o próprio Jesus, ele se compara a essa porta. Então, não existe outra forma de entrar no reino de Deus a não ser através de Jesus. E qual é o evangelho fake news que tem se pregado nos dias de hoje? 2023, século 21. É o evangelho da porta larga. Muitas igrejas têm sido abertas, muitos evangelhos têm sido pregados e um dos evangelhos é esse evangelho da porta larga. Como é esse evangelho da porta larga? É esse evangelho que entra uma multidão e esse evangelho que você pode entrar com as suas bagagens mundanas. Sim, numa porta estreita você precisa entrar, você sozinho, despido de cargas, despido de mochilas, despido de fardos mundanos, para você ter um tratamento personalizado, para poder passar por essa porta que é Jesus. No evangelho da porta larga, você vem do jeito que você está, cheio com as tralhas que você traz, e aí você entra. Só que a questão não é só você vir com as suas tralhas, é você permanecer com elas. Porque você pode chegar até diante da porta e ver que diante de Jesus, ele próprio vai ajudar você a se despir, a você a tirar esse fardo pesado. Pois ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ele não quer que você carregue esses fardos pesados do pecado. Mas no evangelho fake news da porta larga, você vem do jeito que está e continua do jeito que está. Só que lá dentro das igrejas onde esse evangelho é pregado, você se sente amado, porque você ouve: Deus ele te ama e ele se importa com você. Ele entregou a vida por você, por amar tanto a você que ele compreende a sua dor. Mas agora, não precisa mudar de vida, não precisa abandonar as suas cargas. O evangelho da porta larga possibilita todo tipo de bagagens, como vícios. A pessoa entra no evangelho, mas ela não se preocupa em largar o cigarro, em largar as bebidas, em largar os jogos de azar, em largar a linguagem obscena, em largar toda a cultura mundana, relativista, antropocêntrica, voltada para o bem-estar e para a autoestima do homem. Ele não se importa em abandonar essas cargas. O evangelho da porta larga tem sido pregado em grande escala. Agora, veja bem, é um perigo isso, porque as pessoas entram por esse evangelho achando que estão entrando no reino dos céus. Mas graças a Deus que pela sua palavra Deus sempre levanta mestres, profetas e pastores para ensinar o caminho estreito, que é o caminho da verdade.
paixões carnais e uma série de atitudes que passam pela porta larga. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 9, do 9 ao 11, ele vai dizer assim, numa linguagem de hoje, a versão que eu uso aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, capítulo 6 de 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 9, ele diz assim, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? O que seriam esses maus aqui? Aqui Paulo se refere. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram a ídolos, os que são adúlteros, os que são homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados do pecado. Paulo diz que essa lista de coisas aqui é pecado, imoralidade, toda prática sexual que não seja dentro do casamento entre o homem e a mulher, toda prática sexual fora do casamento é imoralidade. Os que adoram a ídolos, qualquer um que adora, que reverencia alguma coisa humana ou objeto, os adúlteros que traem as suas esposas, os homossexuais, aqueles que têm relações com pessoas do mesmo sexo como se isso fosse algo normal, natural. Os ladrões, os avarentos, os bêbados e os caluniadores e os assaltantes. Paulo está dizendo, muitos de vocês praticavam essas coisas, só que ao entrarem pela porta estreita, vocês foram lavados do pecado. O evangelho fake news da porta larga diz que a homossexualidade não é pecado, diz que a avareza não é pecado, inclusive você é incentivado a conquistar muitas coisas, posições, títulos e status nesta terra, porque você foi chamado para prosperar. Sim, algumas pessoas acham que tendo esse tipo de comportamento que eu listei aqui não tem pecado maior nem menor, existe gravidade para a própria pessoa, porque Paulo chama isso de maus. Os maus não herdarão o reino de Deus. E as pessoas estão pecando contra Deus e sendo maus contra si mesmo. A pessoa que é imoral, a pessoa que adora ídolo, a pessoa que é homossexual, o ladrão, o avarento, o bêbado, o assaltante, os caluniadores, eles estão trazendo sobre si mesmo o mal. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nesta lista aqui pode até passar pela porta larga, mas quando chega na porta estreita é necessário uma coisa, que é o arrependimento. Sem arrependimento por esses e outros pecados, não tem como a pessoa entrar no reino de Deus. Que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus, que o amor de Deus constranja os nossos corações para o arrependimento, para que nós possamos ter acesso ao reino de Deus. E fique ligado para que você não caia nas fake news, do evangelho fake news, da porta larga que tem sido pregado por aí. Deus te abençoe e até a próxima.